Eu vou explicar uma técnica, tá? Eu uso faz tempo já, eu não expliquei em nenhuma live. Então, às vezes eu recebo, por exemplo, uma cena de aluno ou quero fazer um teste, numa cena que já tem materiais, e eu gosto bastante de trabalhar com a iluminação em cena que tem, todos os elementos com um tom um pouco acinzentado, tá? Um cinza claro, mas não tão escuro, mas e não tão branco, tá? Então, pegando a cena de vocês, eu recomendo vocês criarem um objeto temporário. Então, cria lá um cubinho, tá? Ele não vai servir para nada. O único objetivo dele é para eu criar um material, tá? Então, cria um material. Não falei sobre material, tá? A gente vai falar amanhã sobre materiais. Então, eh, na aba materiais, eu vou fazer de volta agora. Aqui eu consigo aplicar e brincar com materiais, galera. É muito legal. É uma das partes que eu mais gosto no processo de renderização, mais do que luz. Então vamos lá, eu fiz aqui rapidão, deixa eu fazer bem devagar agora. Então cria um cubo ou qualquer elemento, ele é temporário, a gente já vai apagar ele. Vai na aba de materiais e clica em New, tá? Renomeie esse cara aqui para, vamos colocar genérico, genérico é um bom nome, tá? E você vai vir aqui embaixo nas configurações dele e você vai colocar um tom cinza no Basic Color. É só clicar na cor e coloque um tom lá, perto de 0.7. Não precisa ser preciso, mas é legal que ele seja um tom um pouco mais escuro do que o branco, tá? E também reduz um pouquinho o atributo specular para 0.25 ou 0.3, tá? São dois parâmetros que são legais. Amanhã a gente vai falar sobre todos esses parâmetros, então não se preocupem com o que a gente está fazendo aqui, tá? O base color é a cor real do objeto e o specular é o brilho dele, tá? Então quanto maior o specular, mais brilhoso ele é, tá? Quanto menor, mais ele se parece com um objeto sem reflexos, tá? Tipo um giz ou uma madeira bem rugosa, tá? É, e por último, cliquem no escudo aqui, tá? Eu vou falar talvez um pouquinho amanhã sobre isso, mas se eu apagar esse objeto aqui da cena, que é o que eu vou fazer agora, a próxima vez que eu abrir a cena, se eu não clicar naquele, o material também é apagado automaticamente, tá? Assim, clicando no escudo, eu garanto que esse material sempre vai existir aqui dentro da cena do Blender e não vai ser apagado, mesmo não sendo usado, tá? É uma coisa estranha no Blender para quem vem de outros softwares, mas se o material não estiver aplicado a um objeto, ele é apagado quando você fecha a cena, tá? Então salvou, quando você vai abrir amanhã, aquele material não existe mais lá, tá? Para evitar que isso não aconteça, clique no escudo. Vamos fazer de volta. Cria um cubo, aba de materiais, New, renomeie, tá? Eu não vou renomear porque já tem o material, então eu vou deixar que esse material seja apagado depois. Basic Color, uma cor próxima a 0.7 e reduz o Specular para 0.25 ou 0.3 e clica no escudo, tá? Daí você pode apagar o cubo, ele não vai servir para mais nada. E o que que eu quero fazer? Eu quero que esse material seja colocado em todos os elementos ao mesmo tempo para eu fazer o meu setup de luz. Então, mesmo que você já tenha começado a fazer os materiais da tua cena, você vai estudar a luz com um material simplista, tá? Que é um material que ele não tem cor, ele é acinzentado e fica um pouco mais fácil para você visualizar a luz na cena, pelo menos no começo do setup da luz. Depois, claro, com materiais você vai vendo a cena final, mas agora no começo é bem legal você fazer o setup com todos os elementos cinzas na cena, tá? Como que a gente faz agora? Entra aqui na aba, eu sempre esqueço qual que das três abas que é Override, é aqui, tá? Na terceira aba, em View Layer Properties, tá? Então, entra aqui na terceira aba, View Layer Properties, e lá embaixo, tá? Tem um monte de aba aqui, você pode até fechar ela se não quiser que apareça. Você vai entrar na aba Override, e olha lá, Material Override. É só clicar aqui e pegar pelo nome, tá? Se você já tiver vários materiais, senão só vai ter um material se você não criou nenhum ainda, tá? Eu criei um material chamado genérico, tá? Deixa ele aqui, tá? A partir de agora, a minha cena renderiza sempre com esse material. Quando você começar a fazer o material dos seus elementos, você tem que lembrar de desligar esse cara aqui, senão você não vai conseguir fazer nenhuma cor. Vai ser engraçado que no Discord algumas pessoas vão falar: Meu Deus, eu estou fazendo, deixando vermelho
meu material é tudo cinza, tá, então acontece eu já caí nessa, nas minhas cenas, eu salvei uma cena e esqueci de desligar esse cara. Então quando você começar a fazer o setup de material daqui a pouco, tá, ou amanhã ou final de semana, lembre de tirar fora esse cara aqui, tá, ele é uma aplicação temporária de material para que toda a minha cena fique cinza, tá. Inclusive aqui eu estou trabalhando na cena final, deixa eu até salvar, Blender Live Luzes. Tá, então todos os meus objetos já têm, eh, materiais, tá, e eu fazendo assim agora vejo que está tudo cinza, tá, o que é bem legal. Então, eu vou mostrar rapidão o meu setup de luz para vocês. As minhas luzes estão bem escuras aqui, tá, vai ficar difícil trabalhar e vocês verem, então o que eu vou fazer é subir um pouquinho a intensidade delas, tá. Então, antes de começar a iluminar o cenário, vamos criar algumas luzes dentro das abóboras, tá, e vamos falar de renderização, tá. Lembra que eu falei para vocês quando a gente está visualizando nossa cena, para a gente clicar ou na visualização wireframe para ver a estrutura do objeto, ou no modo sólido, tá? Que é legal para modelagem. E falei, não clique nesse terceiro, tá? Esse cara aqui a gente visualiza texturas. Eu falei não clique porque alguns computadores têm placas de vídeo, né, de vocês aí, tem placas de vídeos que não são compatíveis com a visualização de texturas, tá? Exemplo, meu notebook que eu tenho aqui em casa. Se eu clicar nesse cara, ele trava. Então faça um teste, claro, para ver se consegue, se esse modo vai funcionar amanhã, principalmente. E se não funcionar, não clique nele. Significa que tua placa de vídeo não é compatível com a última versão de OpenGL que o Blender precisa, tá? E isso significa que ele não vai simplesmente mostrar textura. Em alguns casos ele trava, tá? E esse último aqui é a renderização, tá? Mas que cacildes é renderização? Tá? Renderização é realmente formar a imagem final, tá? Seja parecido com um jogo ou seja parecido com uma foto. Por que eu falo parecido com um jogo ou com uma foto? Porque o Blender tem dois renderizadores internos. Ele tem um renderizador chamado Eevee, que ele simula muito o que um jogo faz, tá? Uma engine de jogos. Então ele tem a vantagem de ser real time, com uma desvantagem principal é que você precisa de uma placa de vídeo boazinha para ele conseguir funcionar, tá? E por ser real time, ele também tem uma simplificação da maneira que a luz se comporta na cena, tá? Então ele fica parecendo um pouquinho mais como game a tua cena. Tem como fazer algumas artimanhas para ele ficar mais realista, mas como várias pessoas aqui na live não têm placas de vídeo compatível, a gente não vai usar ele de volta, tá? As duas primeiras lives, nas duas primeiras quarentena, a gente não usou também. Então sobra pra gente o Cycles. O Cycles é um renderizador, ou seja, ele vai pegar toda essa informação 3D, as luzes que a gente vai criar e os materiais que a gente vai fazer amanhã e vai formar uma imagem final, tá? O que é legal do Cycles é que ele é um render físico. Então ele literalmente tenta simular a luz de uma maneira física, real. É super, super, super legal brincar com ele. Outra vantagem, ele funciona em CPU ou GPU, tá? Então ele é compatível tanto com placas de vídeos mais modernas ou só faz a renderização por CPU. A desvantagem, ele é um pouco mais pesado. Um pouco não, bastantinho, tá? Essa minha cena aqui final, o render final, acho que levou 15 minutos na minha máquina, tá? Então se preparem para quando for fazer o render final, para vocês terem é um tempinho de processamento no teu computador um pouco grande, tá? Mas o legal é que como ele é compatível CPU e GPU, vocês vão ter, todos vocês vão conseguir renderizar, mesmo com máquinas um pouco mais devagarzinhas, tá? Onde que você seleciona o tipo de render que você quer fazer? Aqui na primeira aba, tá? Na aba Render Properties, tá? Propriedades de renderização. Por padrão, o computador de vocês, aí o Blender de vocês vai estar em Eevee, clique e selecione Cycles, tá? Então agora a renderização de vocês está configurada para Cycles. Para renderizar agora, é só clicar aqui na bolinha da direita, tá? Na quarta bolinha. A cena de vocês vai estar, deixa eu ligar aqui até. A cena de vocês vai estar mais ou menos assim, tá? Com essa visualização aqui. Ela vai ficar toda branquinha. Ela vai ficar legal. Deixa eu desligar, inclusive, algumas artimanhas que eu fiz na minha câmera aqui, que eu não quero fazer agora.
tá? Então vocês vão ter esse render aqui. O que que é legal desse render aqui, galera, é que ele é um render iterativo, tá? Então, eu estou visualizando a câmera aqui, tá? Então, se quiser visualizar da tua câmera, que eu falei como criar ela lá na primeira live, então é só clicar nesse ícone da câmera ou 0 do teclado numérico, tá? Então veja que mesmo se eu estiver na área de trabalho, né, na câmera de trabalho, eu vou estar visualizando a cena com eh, uma luz realista, tá? Ela tem uma luz ligada já, que é a luz do mundo. A gente vai desligar, fazer uso dessa luz hoje, tá? Mas eu já explico. O importante é que vocês vejam a cena funcionando assim. Lembrem que para modelar, vocês têm que voltar para o modo sólido ou wireframe, tá? Que é a melhor maneira porque é a mais interativa, tá? Eh, a, man- a renderização é para fazer setup de luz e materiais para fazer o ajuste final da tua cena, tá? Falando de computadores mais devagarzinhos, não deixem a janela muito grande, tá? Então dividam a viewport, não trabalhem dessa maneira aqui, tá? Com a câmera super grande, tá? Na tela inteira. O que eu recomendo é abrir uma outra área, tá? Lembra que para abrir uma outra área é só clicar na emenda superior aqui de duas áreas e arrastar para a esquerda, tá? Eu mesmo faço isso, galera, tá? Porque é bem mais rápido a renderização, porque ele vai estar calculando uma região menor da tela, tá? Então, é, coloca uma janelinha pequenininha aqui, tá? E o teu render você vai ver que vai ficar bem mais rápido também, tá? Inclusive aqui daí você tem uma segunda viewport em que você pode selecionar os objetos e ficar visualizando eles tranquilamente, tá? Antes de começar com luzes, eu vou falar sobre renderização CPU e GPU, tá? Por Cycles vem configurado para renderização CPU, que é o geral, a maioria das pessoas que não tem uma placa de vídeo um pouco mais turbinada, vamos dizer assim, tá? Quais são as placas de vídeo turbinadas? Seriam as NVIDIAs do modelo talvez 600, 800 para frente, tá? Em que você consegue fazer um bom uso de GPU. Se não, deixa em CPU, tá? Mas vamos tentar e eu vou mostrar para vocês como configura a renderização GPU e como que você pode tentar ver se é compatível e se vale a pena, tá? Então, deixa renderizando em CPU aqui, tá? Para ver o tempo, né? O tempo que ele levou para fazer o cálculo da imagem. Desliga o render, volta para o modo sólido e vamos lá nas preferências. Edite preferências, tá? Aqui na aba, a gente já brincou na aba ED1s, aqui na aba System, olha lá em cima, eu tenho None, que é nenhum, é só renderização. CPU, tá? Aqui são os devices, que são as placas de vídeo, e tem mais três opções. Quem tem placa NVIDIA vai usar ou CUDA, que é o que vai funcionar muito bem para placas abaixo da linha RTX 2000. Então, você tem lá, como eu tenho aqui uma 1080, eu deixo em CUDA. Se você tem qualquer placa acima da linha 2000, ligue o Optics, tá? E se você tem AMD, placa da AMD no NVIDIA, ligue o OpenCL, tá? Que é a programação usada em placas da AMD, tá? É só fazer isso, automaticamente o Blender e o Cycle já vão conhecer esses dispositivos, então vou deixar aqui em CUDA. E eu só preciso informar agora para o Cycles que eu quero renderizar em GPU, não em CPU, tá? Não usando o processador e usando a placa de vídeo. Então, olha lá na aba de renderização, eu já troquei para Cycles, né, que é o nosso render, e aqui embaixo em Device você vai trocar para GPU Compute, tá? Faça um teste, é só clicar agora na renderização e veja se ficou mais rápido. Se ficou com a mesma velocidade ou mais devagar, volta nas preferências lá e coloca None, tá? Nenhuma placa de vídeo disponível, tá? Renderize só em CPU. Quem tem notebook normalmente, a não ser que seja um notebook mais turbinado, meio gamer, normalmente você tem que deixar desligada essa opção e trabalhar só com renderização do tipo CPU. Veja que a cena de vocês vai estar, já tem uma cor branca de luz, tá? Na real é uma luz do mundo, é uma luz que ela ilumina em todas as direções, como se fosse um céu, tá? Ela tem a cor branca, com uma intensidade um pouco mais fraca. A gente normalmente usa ela para carregar mapas de iluminação do tipo HDR ou para colocar uma cor única, tá? Alguma textura específica que você queira que simule o céu, tá? Nesse caso, como nosso render é à noite, eu vou deixar completamente preta essa luz, tá? Como que a gente troca essa luz para preta? Você vai clicar aqui no mundinho, tá? É o quinto ícone,
tá? Abaixo do Render Properties, tá? Tem, na real, o sexto ícone na ordem, mas abaixo do Render Properties, clica no mundinho. E desligue a intensidade, tá? O Strength da luz mundo, tá? Onde está em superfície. E a tua cena vai ficar preta, tá? Se tiver qualquer luz na tua cena, tá? Se mesmo assim a tua cena não ficou preta e ainda tem alguma luzinha perdida lá, selecione essa luz e apague, tá? Procure ela na tua lista do Outliner ou procure aqui na tua cena e apague ela, tá? Vamos começar do zero com as luzes, tá? Por onde que a gente vai começar? A gente vai começar criando a luz do cenário. Eu não vou iluminar as abóboras ainda nem a vela, porque elas são complementos. Então, é, elas são a cereja no bolo, vamos dizer assim. Antes eu quero criar as luzes que vão dar o clima do cenário, tá? Até onde eu vi, pelo menos ali no Discord, a maioria de vocês está trabalhando com um conceito próximo ao meu, no quesito de existir um elemento principal na cena. No meu caso aqui é o Yoda, tem um que é um fantasma bem legal com abóbora, tem outro que tem uma cova, então existe um cenário principal, tá? Um local principal, tá? Iluminar a noite é mais difícil do que iluminar dia, na minha opinião, até porque a sutileza das luzes noturnas tem que ser bem calibrada para não ficar falso ou não ficar parecendo um dia, tá? Um entardecer, tá? Então a primeira luz que a gente vai criar aqui é uma luz do tipo spot. Como é que cria luzes aqui no Blender, menu de adição, tá? Olha lá, Add Light Spot, tá? O que que é uma Spotlight? Uma Spotlight é uma luz que simula uma lanterna, tá? Claro que não só uma lanterna, mas, por exemplo, um farol de carro, uma luz que a gente tem no teto de casa, aquelas luzes do tipo spot, então é uma luz que tem um facho cônico, tá? Então, veja que ele já criou uma luz aqui na minha cena. Antes de mexer na luz no 3D, cria uma nova coleção, tá? Uma nova coleção. 10 lá embaixo, eu tô com várias coleções aqui na minha cena. Deixa eu desligar a renderização aqui que tá luzes 2.0. E a spot que você acabou de criar, que deve estar em alguma coleção perdida para dentro do luzes, tá? Selecione luzes para ela ser a coleção ativa, porque daí tudo que você criar vai cair dentro dela automaticamente, tá? E agora sim, vamos voltar lá. Liga a renderização, tudo preto, mas agora eu vou pegar a spot e começar a mover ela, tá? Veja que a spot tem um formato único padrão. O grande objetivo dessa spot é colocar que vai iluminar o teu cenário bem de cima. Então eu vou pôr bem, olha lá, a luz localizada na região que eu tô. Vou deixar ela mais alta, tá? Veja que inclusive o cone da luz consegue entender que região está iluminada. Talvez, dependendo da escala da tua cena, como a minha, não parece nem que o render mudou, ele está praticamente preto. Dá para ver muito fraquinho a existência de uma luz. Bem fraco E mesmo. agora que a gente vai brincar com as luzes, tá? Com os parâmetros da nossa luz. Olha lá embaixo, na aba propriedades da luz, ícone específico, tá? Então veja que esse menu aqui, né, como eu falei, entre o quadradinho e o último elemento aqui, ele é sensível ao tipo de objeto que você seleciona. Então, se selecionar uma câmera, vai aparecer uma câmera aqui. Então, sempre aqui a propriedade tá? Essa aba do quadradinho é o último elemento. No caso da luz, mesma coisa, tá? Clica na luz e veja que eu tenho aqui tipo de luz. Veja que eu tenho outros 4 tipos de luz. Tá? Luz do tipo ponto, sun e área, tá? A gente vai usar hoje luzes spot e point, tá? Se você quiser usar luz, a primeira quarentena tem luz sun, a segunda quarentena tem luz área. Então, eu falo de todas as luzes nas quarentenas, tá? E olha lá que legal. O que é power? Inclusive a intensidade aqui em watts é a intensidade da lâmpada. Começa a chutar valores altos para acontece, tá? Não é tipo de 10 para 11. Tente de 10 para 100, de 100 para 1000, só para você entender qual é a intensidade que você está olhando, tá? Dependendo da escala da tua cena, como aconteceu na primeira quarentena,
lâmpadas com intensidade de 10 milhões. Por que isso? Porque watts é uma unidade física, tá? E tem uma cena muito grande construída dentro do Blender. Em escalas, por exemplo, assim, tem 1 quilômetro, qual a intensidade de uma lâmpada para iluminar uma cena de 1 quilômetro? É uma lâmpada absurdamente forte, tá? Então ela segue esse conceito aqui também, tá? Vamos aumentar para 100 watts e ver o que acontece. Começou a dar Vou uma aumentar um pouco clareada. mais, vou clarear um pouquinho, tá? Eu vou trabalhar com a cena um pouco mais clara do que eu fiz o render final, até porque a gente tá na live aqui, existe compressão de vídeo, então eu vou fazer a cena um pouquinho mais clara. Então, 300 watts, legal. Tá? Então veja que essa cena vai definir uma do que está acontecendo, tá? Ela está marcando o meu principal aqui, como se fosse uma luz de Deus, assim, vinda de cima, tá? Eu vou brincar também com cor. À noite a gente tem normalmente luzes mais frias quando vem do céu, tá? Então a gente vai ter luzes que vão vir do cian até talvez um magenta, tá? Então sejam criativos, brinquem um pouquinho com a luz. Eu vou deixar essa levemente azulada, não vou pesar muito de azulado demais, porque eu vou criar outras luzes acessórias em que eu vou trabalhar com mais luz, tá? Brinque com cor, em intensidade, e veja que você pode ter valores grandes, tá? Só que tua cena vai ficar um foco bem forte de iluminação, tá? Esse nível de luz, você que vai escolher artisticamente, vai ter mais luz na cena, a gente não vai trabalhar só com uma luz, então vão ter algumas luzes, tá? Então vou deixar aqui 300, eu já tenho um talvez 500, um pouquinho mais claro, tá? Perguntaram se tem como mudar a luz para Kevin. Não sei, tá? O Kelvin não, tá? O Kelvin não é por intensidade. O Kelvin é a Cor. medida de cor baseada na temperatura da queima do túnel, na real. É a mesma medida que a gente tem de lâmpadas nacionais aqui. Tem como fazer sim, tá? Criando um nozinho de shader específico para lâmpada. Vou falar como curiosidade, não precisa fazer isso. Eu não uso esse tipo de coisa, até porque eu acho que a gente perde um pouquinho do controle artístico, tá? Eu acho que é legal a gente isso e poder fazer isso, mas vai que você está trabalhando com arquitetura, tá? Veja que as lâmpadas aqui tem uma do Use Nodes, tá? Você clicar aqui e a partir de agora você tem um sistema nodal dentro. Não precisa entrar literalmente no sistema nodal, é só clicar aqui na bolinha dando a cor. Olha aqui, há duas cores, tá? Então vamos pegar a segunda. Você vai criar. Ah, não vai criar por aqui. Ah, tá aqui, ó, da Black Body, tá? Então você vai criar esse black agora, você tem a temperatura. A única coisa que para ela funcionar, a principal tem que estar em saturação, tá? Então clicar na cor, criar a saturação. Daí aqui funciona certinho, tá? 6.000 luz vermelha, azulada, desculpa, ou mais branca, tá? E 2.500 é mais nada, tá? Eu não gosto muito desse sistema, tá? Eu prefiro trabalhar com os naturais, tá? Eu vou remover aqui, tá? Foi só por uma curiosidade. Vamos trabalhar com o sistema sem no. Agora eu vou precisar colocar aqui. Tem que deixar. Tá? Então vamos lá deixar levemente azul. E tem alguns atributos da lâmpada Spot que são legais para eu brincar. Tá? Ela é um cone. Então ajustar o tamanho do cone, tá? O ângulo do cone, não o tamanho do cone. Sei lá que eu posso abrir o cone, legal, ou fechar o cone. Tá? Eu vou fechar só para mostrar uma característica legal dele. Então veja abaixo, tá, pessoal? Bem propriedade da luz. E também eu tenho esse cara chamado Blend, tá? Se eu deixar em. Deixa eu deixar aqui, já explico o que é o raio lá em cima. Se eu deixar em 0 Blend, veja que eu tenho um cone bem dura. Como se fosse uma lanterna bem dura. Se tá em 1, ele deixa um cone bem suave. Legal aqui nesse caso, na minha opinião, tá? Então, 0 ele tem um cone duro, como se fosse uma lanterna bem marcada. 1, eu tenho um cone super suave, que na minha para essa luz aqui é o que mais funciona, tá? É claro que eu diminui o tamanho do cone, vou aumentar um pouco mais agora, tá? E agora também eu tenho um último atributo,
da luz. Isso vale para todas as luzes que a gente criar dentro do Blender ou qualquer software de renderização na real. É o tamanho, como assim o tamanho da luz? Né, aqui na nossa casa a gente tem luzes do tipo a E27, que é de rosca, e ela tem um raio, o quê? De 6 a 8 centímetros. Tá? E o que isso muda a luz? Significa que o tamanho da luz tem um grande impacto nas sombras. Tá? Então, veja que aqui eu estou com um raio é o tamanho da luz, literalmente, zero. Não existe nenhuma luz no real de tamanho zero, né, que seria o tamanho de um átomo. Mas na computação, o que significa uma luz com um raio zero? É uma Uhum. luz que tem uma sombra dura. Olha lá a sombra, o esqueletinho, ela é completamente dura, tá? Se eu aumentar esse cara aqui em tamanho, veja que a minha sombra é suave. Tá? Então, ele controla a suavidade da sombra, tá? Veja que, inclusive, o tamanho da luz fica representado aqui também na viewport, lá que se eu brincar com raio, eu consigo o tamanho dessa luz, tá? Não é tão importante o tamanho da luz visual aqui na viewport, mas você se preocupar com se quer uma sombra mais dura ou mais suave, tá? A Camila perguntou aqui, o ideal é primeiro definir as luzes e só depois trabalhar as texturas do objeto? Então, eu gosto de trabalhar normalmente, eu crio o que eu chamei de blocagem de luz, tá? Eu crio o clima principal das minhas luzes e depois eu faço o material, tá? Trabalho assim, eu já vi pessoas que preferem trabalhar diferente. Eu não sei como que você prefere trabalhar, Maron, como você vai indo. Eu tô fazendo a blocagem de tudo agora, tanto de luz quanto de cor, então vou logo Faz trabalhando todo tudo mundo junto. junto. Uhum. E tem algumas pessoas que, como o Mara ali, vão tudo junto, tá? Então começa um pouco de luz, deixa às vezes a luz até o cenário um pouco mais claro, começa material, daí vai refinando luz, indo tudo junto. Como a gente tá aqui na quarentena, eu preciso ser mais organizado, não ficar um caos também o material da quarentena. Eu vou fazer primeiro luz e amanhã a gente faz materiais, tá? Uhum. Mas se você for mexer final de semana, você, na real, depois que você começou luz e material, mesmo que meio que em ordem, primeiro começa a luz, depois faz o material. O processo de ajuste de tudo isso é um caos, porque você ajusta um pouco de luz, daí você tem que mexer no material, daí se volta para luz e material, tá? Então você fica nesse vai e vem, que não tem o final do material é só quando realmente você entrega ele, tá? Porque senão você sempre fica. É só que eu gosto de ver e tal o clima olhando em tom cinza, tá? Mas isso é uma escolha pessoal minha, tá? E você pode, se quiser começar por material, com uma luz genérica super forte, pode começar também. Não, fora É que só tem depois quando se. tem essa Oi, opção Mário? do override, né, então tu consegue também colocar também que fácil, eu também coloco o override Exato. lá com material cinza e trabalho com ele lá pra ver a questão de como a luz tá rebatendo e tudo mais. Então, mesmo que você começou por material e quer ver só a luz agora, faça o que eu mostrei agora no começo da live, de criar um material cinza, tá? Um cinza 0.7, né, que é um branco mais escurinho, coloca aqui na aba Override, tá? De material. Tá? E daí você não vai ver os materiais que você já tem na cena, a cor, você vai ver só realmente as cores das luzes, o que é legal, tá? Então, essa luz aqui, vou chamar ela de principal, tá? Eu não vou usar a técnica oficial de luz aqui, galera. Vai fugir Como da assim, vai, tá? Eu vou fugir da regra. Claro que tem implícito aqui, tá embutido um pouquinho os conceitos de luz, mas se você assistir a primeira quarentena dos cogumelos, lá eu falo sobre o setup, 3 luzes, tá? O 3 point lights, tá? 3 pontos de luz, se for fazer em que você tem uma luz de contorno, uma de preenchimento e uma principal, tá? Aqui eu vou meio que abstrair isso até para um contexto de uma historinha, tá? Então eu tenho uma luz principal que vem em cima, então vão existir também 3 luzes, mas elas são em posicionamentos um pouco diferentes do que eu explico lá na primeira quarentena, tá? Então olha lá, luz principal porque ela é mais forte do meu cenário, tá? Ela é a que tem mais importância. A próxima luz é uma luz de preenchimento. O que faz uma luz de preenchimento? Então também vou criar um spot aqui. Luz principal. A luz de preenchimento tem o grande objetivo de iluminar algumas áreas que ficaram um pouco escuras demais, tá? Então ela tira um pouco do contraste da cena. Uma coisa que vocês têm que
pensar aqui nesse setup de cena, deixa eu até abrir o meu render aqui. E veja que a minha luz está bem concentrada ao redor da cena, tá? Quanto mais profundo, mais preto. Tá? É até por isso que eu estou usando Spotlight, porque eu não quero iluminar o cenário inteiro, que é só algumas regiões específicas e o que está fora dessas regiões é preto. Tá? E é legal, talvez, para essa cena, até onde eu vi todas, se vocês quiserem nesse clima, realmente recomendo, tá? Se você clicar criar qualquer outro tipo, ela dá demais, talvez, da cena, tá? Então, criei spot. Eu já vou aumentar ela para ficar mais fácil ver, tá? Esse spot eu vou fazer vir de trás. Então, olha lá, eu vou. Alô, Ivan? Tá ouvindo? Sim, é só porque tu tá travando aí eu fico pensando, meu Deus, será que o Ivan caiu? Quando eu tô mexendo na luz, parece que eu travei, né? Sim. Tá, então olha lá, eu tô posicionando uma luz um pouco mais para trás. Olha lá no render, eu vou aumentar mais a intensidade, vamos por 3, tá? Então veja que talvez tenha ficado muito para trás, muito para frente. Desculpa, eu vou por mais atrás, até porque eu tenho umas árvores, iluminar um pouquinho minhas árvores, tá? Então veja que ela está começando a criar um bafo, tá? Como se tivesse vindo alguma outra luz lá de trás, de longe, tá? Pode ser até uma luz de lua, por exemplo, que está vindo, tá? E o legal da luz em específico aqui, que ela não só dá uma grau no cenário, então veja que eu ganho um volume legal no cenário, vou aumentar mais a intensidade. Então olha lá, 8.000 watts, tá? Longe, mais forte vai ter que ter certo a luz, que eu consigo sentir o cenário inteiro, diferente da outra luz que eu chamei de principal, em que eu só via aquela região aqui da frente, tá? Ela só é da região. Então aqui eu já tenho uma iluminação do cenário comum, tá? Essa luz também eu vou deixar o blend do cone em 1 para ser mais gradativo a, a diferença, né, de luz do preto para o branco. E eu vou aumentar bastante o raio. Eu não quero ter sombras tão duras assim. Essa luz aqui, como ela é uma luz de preenchimento, e o objetivo dela é tirar contraste, ela não pode ser tão contrastada assim com sombras tão duras, principalmente nesse caso aqui, tá? Mas é uma decisão artística também. Então eu vou aumentar o raio. Vamos lá, raio de 4. Veja como as sombras mais suaves deixa tudo um pouco mais chapado, vamos dizer assim, em iluminação, tá? Tudo fica um pouquinho mais uniforme na iluminação. E veja que já fica bem bonita. Só essa luz aqui, ela já é super, super bonita, tá? Qual a cor dessa luz? É um azul mais saturado, tá? Então é um pouco mais saturado do que a principal. Combinando as duas, olha que legal começa a ficar, tá? Então tem a luz principal, que ela é menos saturada. Olha a luz secundária, mais saturada, que você percebe os azuis lá no fundo, tá? Essa daqui vai ser a luz de preenchimento. Então vou aumentar mais ainda a intensidade, eu vou tentar 15.000 watts, tá? Porque ficou bem legal. Olha que legal que ela funciona lá atrás, tá? Então ela iluminou meu cenário como um todo. Então veja que quando você posicionar essa luz aqui de preenchimento, você tem que garantir que a spot esteja longe o suficiente para meio que iluminar quase todo o teu cenário, tá? Mas não deixe também tão longe que ele ilumine o cenário inteiro de maneira uniforme, tá? Deixe ele no meio termo. Veja que aqui eu tenho algumas lápides que estão um pouco mais para trás e a spot não vai iluminar mesmo, tá? Eu não quero que ilumine esses caras aqui, simplesmente vou perder, tá? É... E agora, então olha lá, principal preenchimento, eu vou adicionar a terceira luz, tá? Querendo ou não, tem um pouquinho do setup do 3-point light aqui, tá? E a terceira luz, lá no setup dos 3 pontos de luz, é o que é chamado de luz de recorte contra silhueta. Tem vários nomes, a gente nem não sabe qual que é a tradução correta. É, então é uma luz que ela fica do lado oposto da luz de preenchimento, tá? Então se a tua luz, tô olhando minha cena de cima aqui, tá? Então a minha câmera tá olhando, vamos pegar minha câmera aqui, galera, tá nas luzes, câmera,
Então olha lá, minha câmera vendo a cena de cima está aqui, a minha luz de preenchimento está à direita, então significa que é de contra-recorte ou silhueta, tá? Não sei qual o nome oficial dela. A gente vai por à esquerda, tá? Eu posso duplicar a luz, o que é mais legal ainda, tá? Então vou selecionar a luz de preenchimento e duplicar, e já vou jogar ela para a esquerda, tá? Joga para a esquerda e rotaciona para ela apontar de volta para o cenário, tá? Eu vou sumir com as outras luzes na visualização. Essa aqui eu vou chamar de luz de recorte. E essa luz é a mais difícil de vocês posicionarem. Parece bobo, mas essa luz aqui ela tem o objetivo de criar silhuetas. Ela não ilumina o cenário como um todo. Então ela desenha pequenas linhas que vão ajudar no recorte da tua cena, tá? Então vamos brincar com ela e ver o que ela está fazendo. Então aqui, como eu dupliquei da luz de preenchimento, ela está com eh, os mesmos atributos da minha cena, tá? Eu vou tentar encontrar uma posição dela em que a silhueta fique mais marcada. Inclusive vou aumentar a intensidade, tá? Normalmente a luz de recorte é bem mais forte, então vou colocar aqui, por exemplo, 40.000, tá? Veja que ela está iluminando muito o chão, tá? E uma coisa legal de usar spots para fazer luz de silhueta é que você pode apontar ela meio que para cima, para ela não iluminar tanto o chão, tá? Então eu vou rotacionar a minha luz spot um pouco menos para o chão, tá? Ele vai estar iluminando mais os objetos, tá? E como eu tenho uma luz que eu chamei que é de silhueta, uma silhueta é mais dura, né? Ela tem mais marcação. Significa que o meu raio dela é menor, tá? Então você pode reduzir o raio da luz para você ter mais marcações duras na cena, tá? Então, diferente das outras duas em que eu tinha aqui nesse setup, raios grandes para elas serem mais suaves, essa luz aqui eu posso ter uma marcação um pouco mais dura, tá? Veja que ela forma essas linhas, tá? Então veja que eu tô procurando um contraste muito forte nessa cena, tá? Nessa luz específica, desculpa. Então olha que eu tenho linhas e é isso que você está procurando. Se você criou uma luz que ela se parece com uma luz de preenchimento que ela não tem preto, tá? Que ela ilumina tudo, tá errado, tá? A luz de recorte ou silhueta, ela tem essa característica. A tua cena é quase inteira preta, mas você tem desenhos muito bonitos de linhas, tá? Veja que você consegue entender a cena só por essa luz, tá? Você consegue ver todos os elementos, entendendo a silhueta deles, tá? Então, essa é a posição que eu gosto bastante para essa cena aqui de silhueta, tá? Veja que inclusive a luz aponta mais para cima um pouco, tá? Para não iluminar tanto o chão, tá? Eu vou ligar agora as três juntas, tá? A luz de silhueta, falando de cor dela, você ou vai deixá-la mais dessaturada, ou pode brincar com o tom, tá? Você pode deixar, por exemplo, levemente mais quente essa luz, ela pode dar um charme interessante. É claro que daí também você vai calibrar agora a intensidade dessa luz, tá? Então, quando você liga as três luzes juntas, você precisa ver qual o clima que você quer ter na tua cena e começar a recalibrar essas intensidades, tá? Ver independente é uma coisa, vendo na composição as três luzes juntas, você precisa recalibrar isso. Então, eu vou reduzir ela de volta para 10.000 watts para ela ser um pouco mais fraca. Então veja que ela já cumpre o papel muito bem, tendo 10.000 watts. A minha principal talvez possa ser mais forte, então eu vou dobrar para 1.000 watts. Veja que eu sempre trabalho com mudanças drásticas, tá? Então é uma lâmpada de 500 para 1.000. Não mude de 500 para 510 que você não vai perceber diferença, tá? Daí depois faça ajustes finos. Claro, de 1.000 para 900 você vai perceber diferença, mas já é um ajuste fino, tá? Se realmente quer entender o que a luz está fazendo, exagere nessas diferenças, tá? Eh, Talvez foi muito forte em 1.000, vamos para 800. Vamos trocar um pouquinho a cor, vamos mais para o cian aqui, ou mais para o azul, mais azul fica mais legal. Tá bem legal, acho que já funciona você pode tentar adicionar uma luz de recorte, por exemplo, nas árvores que estão lá atrás. Tá vendo que eu não tenho nenhum tipo de recorte nos elementos que estão lá atrás em segundo plano, tá? Você pode tentar, por exemplo,
duplicar a luz de recorte para iluminar outros elementos da tua cena. Então veja lá, eu criei uma luz, eu vou tentar pegar as duas árvores com ela, vamos ver se pega. Hein, Ivan? Oi, Maro. A Lilith perguntou se é melhor deixar pra ele calibrar no final ou ir e voltar nesse processo. Então, eu gosto de meio que pré-equilibrar as luzes antes, tá? Então eu normalmente faço uma pré-calibragem delas aqui, porque mais ou menos você já tem um bom caminho depois, tá? Então, mas querendo ou não, o setup de luz já tem a ver com um pouco do conhecimento técnico que a gente ganha com tempo e prática. Então, eu olho para a cena e eu sei que ela vai funcionar para o material. E vocês vão fazer vários setups de luz e eles não vão funcionar para o material. Você vai ficar num processo mais iterativo, tá? Mas de qualquer forma, comece a praticar isso e tente já ter uma cena um pouco mais equilibrada, tá? Em que você já tem um balanço um pouquinho melhor do que a tua cena, a luz clara e escura. O que vai acontecer é que, por exemplo, quando eu texturizar aqui a cena, e eu já meio que sei isso, o terreno que eu tenho é escuro, tá? Ele tem aqui terra, né? Terra escura. Então, eu já estou colocando uma luz principal um pouco mais forte em cima, porque eu sei que meu terreno vai ser escuro. Então, eu já estou pensando um pouco além do quando eu começar a fazer o material. Vocês talvez não consigam perceber isso agora no começo, que estão começando no 3D. Então, vocês vão ficar muito nesse processo. Mexe um pouquinho no material, volta para a luz, clareia. Daí escurece o material, sabe? Vocês vão ficar brincando bastante nesse vai e vem de luz e materiais, tá? Mas tente agora fazer um setup em que você tenta entregar uma boa luz com tudo cinza, mesmo que depois tenha que fazer o ajuste, tá? Olha lá que aqui eu criei uma segunda luz de recorte, tá? Eu dupliquei a luz, posicionei ela lá atrás da árvore. Para garantir que essa luz não ilumine mais nada na minha cena, eu apontei ela mais ainda para cima. Olha que tá apontada mais ainda para cima, então ela só está iluminando a árvore praticamente. Ela está muito forte agora para a silhueta da árvore que está lá atrás. Eu vou reduzir um pouco, tipo 3.000. Mas veja que legal, tá? Então olha a luz de silhueta em ação aqui, ó. Tá? Veja que sem ela, a árvore some. Tá? Então veja que uma luz de silhueta pode ajudar a dar leitura na tua cena. Tá? Então eu tenho uma outra árvore, eu posso tentar duplicar a luz para essa árvore, tá? Então estou tentando iluminar essa segunda árvore que está aqui, vamos ver se eu consigo. Consegui, olha lá que legal. Olha lá, todo mundo está vendo aqui, adicionou esse brilho aqui. Veja que essas luzes eu estou evitando o máximo apontar para o cenário. Tá vendo que elas estão começando a apontar meio que para cima, tá? Então elas são luzes de recorte de elementos específicos da cena, tá? Então isso é técnica de luz e também bastante olhar artístico e prática que vocês vão ter com o tempo, tá? Então se parte do teu cenário não está aparecendo porque a tua luz está muito focada aqui na parte principal, você pode destacar alguns objetos que estão lá no fundo com luzes de recorte, tá? Você não precisa iluminar todo o fundo, é só adicionar pequenas luzes de recorte. Olha que legal que fica, tá? Eu não fiz isso no meu render principal. Olha lá, meu render principal não tem luz de recorte, mas olhando agora aqui, eu me arrependo de não ter feito, tá? Porque fica bem interessante isso. E aqui a gente fecha a luz do cenário, tá? O cenário, para mim, tá fechado. Marlon, você tem alguma? Nenhuma observação. Muito bonito. Tá? Então, fechando a luz do cenário, veja que aqui eu tenho 5 luzes, tá? Eu vou agora para a luz da vela, tá? Qual que é a característica da luz da vela? É que ela emite luz para todos os lados. Então, diferente da spot, que tem uma característica de uma lanterna, tá? Que eu usei para iluminar meu cenário, como se fosse um estúdio praticamente, né? As luzes de estúdio têm a característica de serem meio direcionais, como um spot. A luz da lanterna, ela emite luz para todos os lados. A luz da lanterna não, desculpa, da vela. Como que você vai fazer? Essa luz aqui, usando uma luz do tipo ponto, tá? Então, o ponto é literalmente um pontinho de luz. Por sinal, ele já caiu lá dentro de uma Tá abóbora, dentro certinho. certinho dentro de uma abóbora. Veja que ele já iluminou dentro da abóbora, então a gente também vai usar o luz ponto na abóbora, mas aqui eu vou fazer o setup da vela. Então, eu vou esconder todas as outras luzes, então veja que é legal você fazer o setup de luzes independentes. Essa aqui vai ser a vela.
E você vai posicionar a luz certinho dentro da vela, tá? Pode colocar inclusive dentro da chama, não tem problema. Então coloquei dentro da chama. E daí você vai renderizar. A minha eu tô com a minha cena configurada já que eu vou desconfigurar minha cena, tá, pessoal? Então espera aí, para acontecer o que tem que acontecer na cena de vocês, tá? Eu vou diminuir o raio dela aqui, só para mostrar o que vai acontecer se tiver uma luz do tipo ponto com raio zero, tá? Essa luz está dentro de uma geometria, tá? Então significa que ela está enclausurada dentro da geometria. Então ela está iluminando sim, dentro da chama, dentro da geometria da chama, tá? Ela não está vazando para fora, tá? Tem duas maneiras de corrigir isso, tá? Uma delas é aumentar o tamanho da luz. Veja que aumentando o tamanho da luz, como ela é maior do que a chama, ela naturalmente já vai iluminar para fora aqui da chama, tá? Também existe outra opção, claro que a gente vai aumentar o raio dela para controle artístico, mas existe uma outra opção, só para vocês saberem como curiosidade, que é fazer a chama não causar sombra. Então ela não bloqueia luzes. A luz, qualquer luz que bater nela vai passar direto, tá? Como que faz isso? Você seleciona a chama da vela, vem na aba aqui de Object Properties e lá embaixo, que é a mesma aba de transformações, tá? Lá embaixo, em visibilidade, então abram visibilidade, visibilidade do raio, desliguem o shadow, tá? Já façam isso para todas as velas que vocês tiverem, tá? Já vai desligar o shadow. Veja que agora a luz ilumina, tá? Ela passa direto, olha lá. Tudo preto, a luz existe, tá? Só que ela está iluminando dentro da vela. Quando eu ligo o shadow, desligo o shadow, a luz atravessa a vela e já funciona super bem, tá? É claro que eu vou calibrar ela agora, então a vela tem uma chama mais vermelhada. A intensidade, se o teu cenário estiver meio que em escala, tá? De uma vela é de 1 a 3 watts. Mas aqui por controle artístico acho que eu vou chegar nos 5, tá? Minha cena tá mais ou menos em escala de metros. E o raio nunca trabalha com raio em zero, a não ser que seja necessário, tá? Eu vou colocar um raio que é um pouco o tamanho da chama aqui, tá? Ele é próximo ao tamanho da chama. Tá? Isso significa que as sombras vão ser compatíveis com o tamanho da minha chama, tá? Vou na visão topo, vou duplicar a luz, Shift D. Eu vou posicionar certinho dentro da segunda vela. E assim eu fechei as velas, tá? Bem sossegado, não tem nada de super especial. Vou adicionar mais uma luz do tipo ponto, que por coincidência já está meio que dentro de uma abóbora. E eu vou deixar ela bem no meio de uma abóbora agora, tá? Então ela lá, tá lá dentro da abóbora. Então essa daqui vai ser a abóbora. Lembre de trabalhar com as luzes em uma coleção, tá? Que é bem mais fácil vocês terem a cena organizada, tá? Então se você não criou a coleção, clica nesse maisinho aqui e arrasta as luzes tudo para dentro dela, tá? Vai ficar bem mais organizado a tua cena. Inclusive eu gosto de pôr a câmera junto com as luzes, tá? Porque eu sei que dentro da aba da minha coleção de luzes eu também tenho as câmeras, tá? Vamos ver a renderização. Eu vou desligar a vela. Então, a abóbora com certeza é uma luz vermelha, tá? Ou alaranjada. Eu vou deixá-la bem mais forte, até porque eu quero que a abóbora ilumine um pouco o cenário, tá? É legal. Olha como é legal você trabalhar com uma luz mais forte e as abóboras começam a iluminar o cenário. O tamanho dela pode ser um pouco maior também, então um pouco maior próximo ao interior da abóbora, tá? O tamanho do interior da abóbora. Então, e o que isso vai fazer agora, na visão topo, eu vou duplicar a luz para todas as abóboras. Olha lá, essa abóbora é pequenininha, então o tamanho tem que ser menor.
e olha como elas iluminam bastante a cena, tá? Então, veja que talvez eu tenha exagerado na intensidade. O que você tem que fazer é diminuir a intensidade, mas agora eu tenho 6 luzes, né, da abóbora 5 aqui, são 6 luzes, vai dar um trabalhinho você ficar chutando toda vez valores para 6. Tem uma manha aqui no Blender que você pode mudar um valor para todos os objetos selecionados ao mesmo tempo. Então como é que funciona? Seleciona todas as luzes aqui no Outliner, clica na primeira, com Shift você clica na última luz e ele seleciona todas que estão na pilha. E daí aqui na aba de potência da luz, você vai clicar, só que antes de clicar você vai clicar com Alt apertado, então aperta o Alt e clica, tá? E vamos lá tentar, por exemplo, 60 watts. E veja que todas as luzes diminuem o valor. Tá? Então, quando você clica num parâmetro com Alt, ele altera o valor de todos os objetos que estão selecionados. Tá? Isso vale para a cor também. Então, clica na cor. Quiser deixar mais vermelho. Opa, para cor. Não está funcionando aqui nessa minha versão de Blender. Alt e clica. Não está funcionando. Então, a cor vai ter que ser manual, galera. Se quiser mexer em cor, deixar mais vermelho. É até legal variar um pouquinho, ter um pouco de variação de Variação tons gráfica. entre as abóboras, tá? Não use a mesma cor para todas. Tá? E veja que aqui já ficou bem legal. Como clima geral, tá super, super interessante. Então, tipo, a abóbora pequenininha ali, que é a abóbora bebê, é a mais importante. Então, você pode deixar a luz um pouco mais forte nela para chamar mais a atenção dos olhos. Então, use isso a teu favor, tá? Eu vou ligar tudo agora, todos os caras que a gente tem aqui, e ver como que tá funcionando, tá? É, na real, eu gosto bastante já. Talvez esteja um pouquinho claro demais. Então, agora eu posso escurecer, por exemplo, a luz principal um pouquinho. Vamos para 500. Fica mais legal. Veja que diminuindo um pouco a luz principal, a luz das abóboras se torna um pouco mais importante. Tá? E eu diria que como setup geral de luz, para mim já está mais do que perfeito. Tá? Perfeito não existe essa palavra na arte, né? A gente nunca diz perfeito porque a gente sempre está mudando. Então tá mais do que legal para agora. Tá? O perfeito é um trabalho talvez que a gente fica 10 anos mexendo. E talvez mesmo assim não seja perfeito. A gente sempre vai encontrar problemas nos nossos trabalhos. Tá? E aquela E parte do processo, né, quando tu passar, começar a colocar o material, tu sabe que, tipo, o marrom já vai ficar mais escuro, sim, então a gente vai ter que mexer, calibrar de vai, qualquer jeito na luz depois. exatamente. A gente vai calibrar. Então, se vocês quiserem copiar a mesma cor, galera, tá? Eu quero essa cor, exatamente essa cor, para outra lâmpada, é só clicar na cor e tem o código X, tá? É só copiar esse código aqui, Ctrl C e colar Ctrl V em outras luzes, tá? Daí você vai ter exatamente a mesma cor. É uma pena não funcionar o Alt aqui Pelo que eu para lembro lá cores, que a tá? gente aprendeu na aula lá, foi que também dá pra colocar o mouse em cima e copiar com Ctrl C, não sei se nessa versão vai dar. Ah, funciona também, vamos tentar. Põe o mouse em cima da cor, Ctrl C, Ctrl V, funciona, tá? Então é só pôr o mouse em cima da cor, Ctrl C, daí vai na outra luz, põe o mouse em cima da cor, Ctrl V, tá? Isso eu não lembrava, mas é bem, bem útil também, tá? É, fechando aqui, galera, a parte da luz, tá? Assim como, né, na quarentena a gente tem cenas bem malucas e diferentes, nunca são iguais a minhas, o que é fabuloso ser cenas diferentes. Isso significa que alguns setups de luz vão fugir um pouco do que eu expliquei aqui hoje. Tá? É por isso que a gente está lá no Discord para poder ajudar vocês a pensar em como iluminar a cena em específico, tá? Mas no clima geral, se vocês seguirem isso daqui já na cena de vocês, já vai ficar muito legal, tá? É, então vamos para fazer volumétrico. Mas o que eu vou explicar de volumétrico hoje é porque a gente está trabalhando com luz. Normalmente o volumétrico, tá? Que eu vou usar para fazer aquela neblina aqui, é, é um processo muito pesado para renderizar. E o que que acontece? O teu preview aqui da viewport, que a gente está vendo em tempo real o render, ele se torna pesado, tá? Então não é legal você fazer ele agora, tá? Tipo, nessa fase e ficar sempre vendo ele. Então, você pode criar o volumétrico agora, mas no setup de materiais e depois na configuração final da cena, deixa ele sempre desligado. Você só vai ligar ele no render final.
tá? Porque ele é pesado e não vale a pena você ficar esperando o tempo de render que ele vai gerar na tua cena, tá? Como que a gente cria um volumétrico, tá? A gente usou volumétrico nas outras duas cenas. O volumétrico a gente vai criar uma caixa que engloba a cena inteira, tá? Então, primeira coisa, você vai criar um box, um cubo, box é do Houdini. Cria um cubo que vai englobar a cena inteira, tá? Vou desligar a renderização, veja que trabalhar com modelagem com a renderização ligada é pesado, então coloca lá no modo sólido. Coloca na cena inteira, tá? Estou na visão topo, eu vou na visão lateral, modo wireframe para conseguir ver a cena, e eu vou deixar ele do tamanho da cena. Esse daqui em especial, galera, eu poderia deixar, né, tipo nas outras quarentenas, como vocês viram, deixa eu criar uma caixa maior que a cena. Esse daqui, como a gente vai fazer aquele setup da, da nossa fumaça, do nosso fog, fugiu, da nossa neblina, começar no chão e ter um decaimento da densidade conforme a altura, eu preciso que ela fique alinhada com a base do terreno, tá? Então deixar ela bem próxima, não deixe passando para cima, tá? Mas deixa levemente para baixo do terreno, tá? Então não deixe assim, tá? Funcionaria para ser um volumétrico geral, mas nesse caso aqui, para funcionar o shader que eu vou explicar agora para vocês, eu preciso que ela tenha essa característica aqui, tá? Então, criando essa caixa, renomeia para volume. Então, estou lá nas luzes 2.0. Eu vou criar um material. Então, você já sabe criar um materialzinho. A gente vai fazer nosso primeiro material, vai ser um material volumétrico, é bem diferente começar por materiais volumétricos, não por materiais de objetos, mas vamos lá, as maluquices da quarentena. Então, vai na aba material, clica no mais ou diretamente no new se quiser. Tá? Ele já criou um material. Renomeia esse daqui para volume. Tá? E agora a gente vai trabalhar no sistema nodal com esse cara aqui. Como assim sistema nodal, tá? É, é possível a gente brincar com os parâmetros numéricos aqui, usando a aba de propriedades, mas a gente não tem uma grande flexibilidade no pensamento de trabalhar nessa aba. E surgiu há bastante tempo já o pensamento de criar shaders usando nós. Tá? Então são vários nozinhos que se vai ligando e vai formando uma rede de conexões, e com isso a flexibilidade e o poder artístico que a gente ganhou em cima de shaders evoluiu muito. Tá? Então, depois que eu criei o material, eu não vou mais mexer nessa aba aqui. Onde que eu vou mexer? No Shader Editor. Como é que você abre o Shader Editor? Então, abra uma área nova na tua viewport, se você não tem duas abertas como eu tenho aqui. Tá? E na área secundária, que é essa daqui, você vai clicar no primeiro ícone existente na área. Tá? Então, veja que se você for perceber, todas as áreas têm um ícone similar aqui. Tá? Esse cara aqui permite você trocar de editor na área. Tá? E o que você vai pegar aqui é o Shader Editor. Então veja que eu já caí num editor diferente e aqui eu tenho um editor de shaders e materiais. Tá? Veja que esse cara aqui que aparece é o mesmo cara que está aqui em superfície. Tá? Então é a mesma coisa. A gente vai deixar de usar ali na direita, nas propriedades, e vai brincar aqui. Mas para volume, eu não vou usar esse material. Esse material a gente vai aprender ele amanhã, que é o principal do BSDF. O que você vai fazer agora é apagar esse cara. Tá? Eu quero que você crie aqui na abinha de adição, Add Shader Volume Scattering. Tá? Esse cara é o que faz o volumétrico aqui, o que é super legal. E você simplesmente vai ligar a saída do volume na entrada do volume do Material Output, tá? Que é o nozinho de saída de renderização. E agora, se vai renderizar. O que vai acontecer? Não vai mudar nada. Por quê? Porque eu estou com override do material. Lembra que eu coloquei o material lá de override, em que tudo na minha cena renderiza com material único. Então, por mais que eu faça qualquer configuração aqui, o meu volumétrico não vai funcionar. Então, para fazer o setup do volumétrico, eu tenho que desligar o override. Tá? Então, até por dica, antes de tirar o override aqui, desligue a renderização, o preview de renderização. Tá? Eu de vez em quando tive algumas travadas do Blender.
graves. Então eu vou remover o material genérico do override, e agora sim eu vou voltar para o render, tá? Lembre que se você tem materiais aplicados na cena já, eles vão aparecer agora, senão ele vai ficar com uma cor branca, a tua cena vai ficar um pouquinho mais clara, não se preocupe, tá? O material padrão do Blender, que ele é oculto, quando não tem nenhum material aplicado, ele é um pouquinho mais claro, mas não entre em pânico. Mas se tudo funcionou, se o teu volumétrico está funcionando, a tua cena vai ficar meio preta como a minha. O que está acontecendo? O volumétrico está tão denso que ele absorveu por completo a luz. Tá? O que eu preciso fazer agora é diminuir a densidade. Olha lá que eu tenho aqui, informação de densidade. Então eu vou reduzir a densidade e veja que eu começo a ficar com uma, né, parece o filme A Neblina. Tá? Então reduzindo a densidade você veja que tem esse controle. Tá? Esse foi o setup que a gente usou nas 2 primeiras quarentenas. A gente criou um cubo e colocou densidade. Mas no meu caso aqui, eu quero que esse volumétrico só aconteça no chão. E como que a gente vai fazer isso? Criando alguns nozinhos. Então se você nunca criou nós aqui no shader, não se assuste. Tá? Eu vou criar alguns nós que são um pouquinho mais avançados do que uma aula de primeiro contato com o Blender, mas é aquela coisa que pelo menos você sabe como fazer já se um dia precisar, tá? Eu preciso ler a informação de posição da textura, tá? Então para isso eu vou criar um nozinho chamado mapping. Cadê você? Quando a gente não cria por aqui, tá em vector. Quando cria por atalho, daí a gente sofre. A gente vai criar um texture coordinate, então a add image texture coordinate. O mapping talvez não precise, galera. Deixa eu lembrar do meu volume aqui se eu fiz com o mapping. Deixa eu lembrar qual foi a técnica que eu lembro que eu fiz aqui. Eu fiz com o geometry, não foi nem o mapping. Então tá. Então vamos lá. Estou complicando aqui. Então já estava explicando de outro jeito que esse era mais complicado mesmo, tá? Então tem um jeito mais fácil de fazer, que eu acabei de lembrar ali, tá? Eu ia complicar uma coisa que pode ser mais simples. Então o nó que vocês vão criar, esquecem tudo, deixa só o volume scattering. Foi bom ter olhado ali porque ia complicar um pouquinho. Vocês vão criar aqui no input um nozinho chamado geometry. Tá? O geometry ele retorna a posição XYZ do ponto que está sendo calculado dentro do volumétrico. Tá? Então ele tem a posição X, Y e Z a altura. Eu quero o Z. Tá? O Z da altura, se eu conseguir mapear o Z, a altura de alguma maneira, eu consigo controlar a densidade da altura. Como que você vai fazer agora? Então se eu tenho que separar o X, Y, Z para pegar só o Z. E eu vou usar exatamente um nozinho chamado separate. Ele está aqui no converter separate x, y, z. Então o que ele fez? Ele vai pegar a posição de cada ponto que está sendo calculado volumétrico e vai separar nos componentes de posição x, y e z. O z é o cara que eu estou realmente interessado. Tá? Como que eu remapeio o valor de z? Porque o z ele vai tipo de 0 a 5 metros. Eu quero poder remapear para um valor de densidade. Tá? O remapeamento eu faço usando um nó chamado map range. Então, como é que se faz? Você liga o Z no valor e a saída do map range na densidade, tá? Agora, deu a maior cagada aqui, o que eu preciso brincar, tá? Os 2 primeiros valores são a altura do meu plano, da altura do meu volumétrico, tá? Como é que eu sei esse cara aqui? Eu preciso criar um cubinho e medir esse cara. Tá? Então, eu não consigo chutar um valor aqui. Então, eu vou voltar para viewport e medir quanto tem de altura o meu volumétrico. Então, como que eu faço isso? Clica aqui no primeiro ícone de volta e coloca lá 3D Viewport. Olha lá que eu entrei na Viewport. Como é que eu sei a altura do volumétrico? Clica na aba de propriedades e veja a escala. Olha lá, meu volumétrico tem 9 metros. Volta lá no Shader Editor. Meu volumétrico vai de 0 a 9. Então ele tem 9 metros de altura. Tá? E agora eu tenho que informar a densidade de saída. Tá? É a densidade no chão e a densidade lá em cima. Então a densidade de chão é 0,1, que é o valor que eu estava colocando lá, e a densidade lá em cima é 0. Tá? Ainda parece que está funcionando em todo o cenário, tá? Mas é porque a minha
A altura do meu volumétrico está muito alto, tá? Eu preciso diminuir esse cara, então volta no viewport. Então, vamos na visão lateral e eu vou deixar ela só no chão. Vou deixar ela bem baixinha, tá? Então, eu fiz ela alta propositalmente para mostrar que a gente vai ter que fazer ajustes, tá? Então, vou deixar ela quase da altura das abóboras. Então, olha que é bem fininha, tá? Ela estava talvez muito alta. Olha a nova altura dela é de 1 metro. Opa, não é nesse ícone aqui, volta lá no Shader Editor, é a altura de 1 metro. E veja como fica legal, tá? É só isso. Eu tava com os dois volumes ligados juntos, agora tá certinho. Tá? Então olha lá, é 0 a altura da caixa, tá? O mínimo é a densidade do chão, você pode aumentar, tipo, quero mais denso no chão, quero que fique com mais neblina no chão. E a parte de cima é 0, tá? Então É, olha que legal que fica. Oi, Maro. perguntaram se não precisa aplicar transformações no cubo do volumétrico para ter as medidas certas, tipo altura. Não, não, não precisa, tá? A grande questão que não é que eu fiz errado aqui, mas funciona do jeito que eu expliquei, é que tem uma pegadinha, a famosa pegadinha do Blender. Todos os outros softwares de 3D, quando se cria um cubo ou cria uma esfera, o cubo tem tamanho 1 e a esfera tem raio 1, tá? Eh, o Blender, por algum motivo maluco, quando você cria um cubo, então olha lá, cubo, vou entrar no F9, o menu dele, olha o tamanho do cubo, ele tem tamanho 2. Tá? Então, em teoria, eu tenho que multiplicar por 2 lá, tá? No valor, tá? Porque a minha escala inicial do cubo tem 2. Então, o correto para medir um cenário é que você crie um cubo com tamanho 1 e agora sim você vai conseguir ler a escala e você sabe exatamente a altura, tá? Normalmente, quando eu esqueço de fazer isso, eu normalmente pego essa escala, então tem a escala que está com Z em 1 e eu multiplico por 2, porque meu cubo tem saiu com 2 unidades. Tá? Então o setup correto do shader aqui é colocar 2 se você sair com o cubo padrão, tá? Daí veja que ele realmente o volumétrico começa e termina lá em cima, tá? Mas veja que aqui eu também tenho controle da altura, tá? Então meu cubo tem 2, mas se eu reduzir aqui eu vou abaixando o volumétrico, tá? Ele vai começando a pegar uma região menor, tá?